with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the morning. Sou o treinador Jorge Elias, sou natural de Porto Alegre, tenho 39 anos, sou casado, sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Educação Física Escolar, sou treinador formado pelo Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul. Estou finalizando a licença C da CBF no momento. Eu já trabalhei em escolas de futebol, trabalhei com futsal, futebol 7 também, tive a oportunidade de trabalhar no futebol 7 com a categoria adulta. Trabalhei em academias de futebol que preparam atletas masculinos e femininos para jogarem futebol em universidades americanas e canadenses. E no ano de 2019 eu tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar no Futebol Clube Santa Cruz. Fui treinador principal da categoria Sub-15 e fui assistente técnico, auxiliei na categoria Sub-17. Também nós organizamos, né, a categoria de base do Futebol Clube Santa Cruz, desde as escolas de futebol e as categorias de base, as categorias de formação, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E dentro desse trabalho eu tive a honra de poder trabalhar com grandes profissionais. Quem me deu a oportunidade foi o coordenador da categoria de base, né, o Luiz Eduardo Carvalho. Trabalhei também na categoria Sub-17 com o treinador Edmilson Pius, né, que pude trocar muitas ideias com ele, um cara que tem experiência, que foi atleta profissional de futebol e me ajudou muito, né? Eu tive um crescimento profissional e pessoal também fantástico, né? Então nós atingimos os objetivos, né? Recolocamos, né, o Futebol Clube Santa Cruz na categoria Sub-15, que já fazia um bom tempo que não participava de competições regionais, né, da Federação Gaúcha de Futebol pela categoria Sub-15. Mantivemos, né, a grande força que o Futebol Clube Santa Cruz tem na categoria Sub-17, né, realizando bons jogos, tirando também, eliminando grandes equipes do futebol gaúcho, né. Então assim, foi um trabalho fantástico, né. Nosso objetivo dentro da categoria Sub-15 era passar para a segunda fase, né? Nós conseguimos chegar também na final do regional, né? Fomos vice-campeões, né, da Copa dos Vales, né, que é um campeonato da região, e foi muito bacana, foi muito importante, porque o trabalho que iniciou em fevereiro, a passos bem curtos, assim, nós chegamos no final do ano com grandes realizações. Então agora eu não estou mais no Santa Cruz, mas o caminho, né, os passos iniciais que foram dados o ano passado, com certeza vai gerar grandes frutos no futuro. Então já tem uma base formada lá para a equipe, e nós conseguimos realizar esse trabalho interessante, né, e importante, né, para o clube desde o ano passado. Então me desenvolveu como ser humano, me desenvolveu profissionalmente também, e porque eu consegui trabalhar com grandes profissionais e que trabalhamos de forma incansável, né, para recolocar a categoria de base do Futebol Clube Santa Cruz, onde realmente merece estar. Realizando a primeira parte da licença C, a parte presencial da licença C da CBF, eu realizei ela na Federação Paulista de Futebol e acabei tendo a oportunidade de ter muitos contatos, né, dentro do futebol do estado de São Paulo, de todo o Brasil, mas como foi especificamente no estado de São Paulo, eu tive alguns contatos interessantes aqui em São Paulo,
eu fui convidado para trabalhar na comissão técnica do Esporte Clube Tanabi, um clube que está se estruturando, né, dentro da categoria de base também do profissional, e eu acabei ficando lá durante um mês por questões profissionais e pessoais. Eu tive que me retirar, mas é um clube muito estruturado, com profissionais que estão buscando as melhores práticas dentro do futebol, né? Dentro de campo e também estrutural e administrativas, né? Um clube realmente fantástico, assim. Eu não pude ficar porque daí eu tive que voltar para Osasco, e hoje eu estou em Osasco, né? Eu estou trabalhando em uma academia, em uma escola de futebol, a Escola Company, que ela oportuniza, ela tem uma metodologia que, como é uma escola de futsal, alguns atletas acabam recebendo oportunidades, né, de avaliações em clubes aqui do estado de São Paulo, em clubes de futebol de campo. E o professor André Luiz, que é treinador das categorias sub-9 e sub-10 do São Paulo Futebol Clube, é proprietário dessa escola de futsal, e ele criou nós criamos juntos, né, essa metodologia de realizar a transição do futsal para o futebol de campo. Então eu preparo os atletas que querem realizar avaliações em clubes de futebol de campo. Então nós não essa transição às vezes é muito complicada, é difícil, né? Então, como já tem o professor André tem a especialização no futsal e eu tenho a especialização no campo, né? Eu trabalho com futebol de campo. Nós criamos uma metodologia para que esses atletas não sintam a diferença. Nós não vamos desprezar o que foi feito dentro do futsal, né? O trabalho do futsal, que é importantíssimo, né? E também aí nós aprimoramos algumas questões dentro do futebol de campo. Então hoje eu trabalho nessa escola, né, e nesse projeto, né, de futebol de campo da Escola Company. Mas com certeza também o objetivo, né, é conseguir integrar, conseguir trabalhar também, buscar um clube, né. Realmente agora nessa questão da paralisação devido à Covid-19 é complicado, é difícil, mas alguns contatos já estão sendo feitos, né, para que quando se normalize, né, quando voltem as competições, né, e aos treinos, exista uma possibilidade, uma oportunidade de voltar a um clube de futebol, um clube de competição de alta performance. Como eu trabalhei durante um bom tempo no futebol escolar, né, futebol de campo escolar, trabalhei com o futsal escolar também, né, mas o primeiro título, assim, como treinador principal, isso eu jamais vou esquecer, né, eu lembro de toda a equipe, lembro de todos os atletas, né? Foi pelo Colégio Monteiro Lobato, né? No ano de 2010, pela categoria sub-15, né? Categoria infantil, o estudantil que nós jogamos, né? Que foi uma final que nós vencemos por 2-1. E foi muito importante, porque foi um trabalho um projeto que eu iniciei, né, que eu planejei dentro do Colégio Monteiro Lobato. Quando tive a oportunidade de passar para a direção, né, eles abraçaram também a ideia, e nós iniciamos o projeto em 2008, né, e em 2010 nós conseguimos conquistar o primeiro título, né, então foi importante, e foi um campeonato interessante, porque nós tivemos o goleador, nós tivemos o goleiro menos vazado, e eu tive a oportunidade de ganhar o troféu de treinador revelação, né? Então, daquele momento em diante, se eu tinha alguma dúvida em relação ao trabalho, em relação ao meu objetivo de me tornar um treinador de futebol, ali ele sumiu, né?
essas dúvidas acabaram sumindo, porque a partir dali realmente eu fui buscar conhecimentos, fui estudar, fui me dedicar bastante para ter as melhores práticas, né, os melhores treinos, o melhor envolvimento com os atletas, né, mesmo sendo um futebol escolar, né, tem toda a questão, a questão educacional, né, a formação humana, né. Então ali, mas independente, tinha a questão do treinador, de me tornar um treinador vencedor. Então ali, esse título de 2010 com a categoria sub-15 do Colégio Monteiro Lobato, agora entrando, né, no futebol em clube, em alta performance já, e ter passado um bom tempo, né, eu jamais vou esquecer. E sempre será muito importante, né? E acabamos, né? Tem a possibilidade, as redes sociais auxiliam, né? Sempre quando chega os atletas daquela época, né? Os alunos atletas daquela época, nós sempre acabamos relembrando aqueles momentos que foi fantástico. Vieram outras conquistas dentro do futebol escolar também, mas o primeiro, né? Isso a gente nunca, é impossível esquecer. Dentro do futebol, né, nós temos, dentro do esporte, né, nós temos muitas histórias engraçadas, né, nós temos momentos felizes, momentos tristes, né, mas depois de um tempo até inclusive as histórias tristes assim das derrotas também elas se tornam engraçadas, né. Eu já num campeonato, né, escolar que nós estávamos jogando, houve realmente, né, era Colégio Monteiro Lobato contra o Colégio Militar de Porto Alegre, né? Era semifinal, né, do Guri Bom de Bola, um campeonato que existia muito popular, e muitas escolas no estado do Rio Grande do Sul inteiro acabavam jogando, né? E aí nós estávamos jogando a semifinal da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana. E aí nós tomamos o gol, e depois, logo na saída de bola, nós tínhamos uma saída de bola com o lançamento, né, para o nosso centroavante, e quando a bola chegou, a bola pegou na mão do zagueiro dentro da área, né, do zagueiro adversário do zagueiro do Colégio Militar, e o árbitro acabou não dando o pênalti, né, enfim, aquela situação toda, os guris ficaram indignados, enfim, e aí isso que é uma questão que nós aprendemos, que nós temos que conviver, que é importante, né, também para o nosso crescimento, né? Nós lidamos com os responsáveis dos atletas, né? E nisso me invade o campo um pai de um aluno nosso, de um aluno atleta nosso, e invade o campo fumando, enfim, tudo. E aí partindo para cima da arbitragem, né? E só que nisso não entra só ele, né? Entraram alguns outros assim da outra equipe também. Um momento tenso, né, naquela hora ali, que eu tive que apartar alguns xingamentos, quase chegaram a vias de fato, assim, e eu tive que ali me tornar um segurança também, né. Então, assim, aquela questão que não existe no currículo, né, mas que está implícito de maneira do dia a dia ali. Nós tivemos que acabar separando, eu e o outro treinador, né, outro professor, tivemos que separar ali as discussões, mas hoje é engraçado, né, mas naquele dia foi estressante, né, e principalmente pela gurizada, assim. E o ano passado aconteceu com um atleta, assim, nós estávamos jogando estávamos com um jogo bem difícil, bem complicado em casa, assim, e eu coloquei o atleta para jogar, e ele estava bem, tranquilo, jogando, assim, e aí do nada ele chegou para mim e disse: professor, eu tô com dor de barriga, eu não consigo jogar, né? E aí eu conversando com ele, falei: nós não temos mais alterações, assim, né? Não tem o que fazer. Ele falou: eu preciso ir no banheiro, eu não tenho o que fazer, né?
Só que daí outra questão também que o treinador trabalha com o psicólogo, né? Foi visível o nervosismo, né? Essa dor de barriga não era por questões alimentares, né? Era por questões de nervosismo, né? E aí ali eu acabei, né, conversando, dialogando com ele, explicando a importância dele ali. Fizemos alguns exercícios de respiração e ele acabou jogando bem assim, mas foi bem complicado porque aí o que vem a questão engraçada, né, é que nós ficamos um tempo com um jogador a menos e a torcida xingando, falando, tem que tirar, e eu não tinha mais nenhuma substituição para fazer, né? Então aí nós temos essas questões, né, essas vivências assim, que no momento são horríveis, assim, que tu tem que tomar decisões ali rápidas, né, mas que depois acabam sendo engraçadas, porque daí depois o atleta, o jogo foi no domingo, né, na terça-feira, no retorno aos treinos, ele veio me falar, professor, eu estava muito bem antes do jogo, eu fiquei nervoso, eu não tinha o que fazer. E aí essas questões, essas dores estomacais, ele me confessou que foi pela questão do nervosismo. Mas foi bom que daí depois nos próximos jogos ele já ficou mais tranquilo, né? Então assim, isso faz parte, isso não tem que fazer, são questões que estão além do treino, né? Essas questões dos trabalhos, de trabalho psicológico, de dar confiança ao atleta, né? E isso mas como é categoria de base, né? Nós acabamos trabalhando muitas outras questões, né? Hoje realmente é muito engraçado, mas depois não foi nada, no dia foi péssimo, não foi nada engraçado. A melhor página sobre o futebol gaúcho é aqui. Take it in real life.